Bom dia, pessoal de Bauru. Eu resolvi fazer esse vídeo caso nós tivéssemos algum problema na conexão aí com vocês. Então, se vocês estão me vendo por esse vídeo aqui, infelizmente nós tivemos uma dificuldade com a conexão do Skype. Eu também, de antemão, já peço desculpas por não estar aí presente, mas é que nós não conseguimos casar os horários de voo com a minha disponibilidade de ir para Bauru. Mas eu espero que essa apresentação seja utilizada aí por vocês e que vocês possam discutir um pouco de inteligência artificial em saúde, que é o tema desta aula. A primeira coisa que nós colocamos é se quando se fala em inteligência artificial em saúde, nós estamos falando em alguma coisa do futuro ou em alguma coisa do presente. Então, eu estou falando em algo que vai acontecer daqui a alguns anos, que vai impactar a nossa vida daqui a 5 a 10 anos, ou estou falando em alguma coisa que já está em curso nos dias de hoje, já existem aplicações no dia de hoje de inteligência artificial na área de saúde. A importância de falar de inteligência artificial nos dias de hoje é porque ela é considerada a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial foi o vapor, a segunda revolução industrial foi a eletricidade, que fez com que as indústrias pudessem ter uma atividade maior, com que nós pudéssemos fazer mais produtos manufaturados. A terceira foi a computação. É completamente desnecessário dizer para vocês a importância do computador nos dias de hoje. Tem muita coisa que nós não conseguimos fazer sem a presença de um computador. Ele está na nossa bancada de trabalho, ele está na nossa casa, nós interagimos com computadores o dia inteiro, inclusive os smartphones nos dias de hoje. E a quarta revolução industrial é considerada a inteligência artificial, em que aplicativos, softwares, robôs vão passar a fazer algumas questões mais relacionadas às tarefas humanas. Então, não obrigatoriamente substituindo, mas muitas vezes apoiando o ser humano em algumas atividades. Então, seria a quarta revolução industrial, a quarta maneira de que vai se revolucionar completamente como a indústria, comércio e outras áreas vão atuar nos próximos anos. Ou já estão atuando. Em termos de medicina, esse aqui é o primeiro artigo publicado na área de informática médica, de informática em saúde. Ele data de 1959 na Science, foi publicado na revista Science, e ele falava justamente sobre a criação de uma fórmula matemática para tentar mimetizar o raciocínio médico. Foi publicado por 2 radiologistas na época. Então vejam vocês que em 1959, justamente o primeiro artigo publicado em informática em saúde, informática médica, foi um artigo sobre o conceito atual de inteligência artificial, tentar mimetizar o raciocínio médico. Vamos só lembrar aqui um pouquinho sobre o que é inteligência artificial e diferenciar alguns conceitos. Inteligência artificial é o fato da máquina fazer uma tarefa ou fazer algo que seria do ser humano. Machine Learning, aprendizado de máquina, é ensinar a máquina a fazer essa tarefa. Deep Learning é um aprendizado de máquina mais profundo, em que a máquina ela mimetiza de fato o raciocínio, a maneira de funcionar do cérebro humano. Aqui nós já falamos das redes neurais. E por que nós falamos tanto de inteligência artificial no dia de hoje? Se aquele artigo, por exemplo, é de 1959, de 40 anos atrás. Nós falamos porque nós estamos no momento certo. Hoje é o momento de se falar em inteligência artificial, porque inteligência artificial anda junto da coleta de dados, anda junto de termos dados para que nós possamos ensinar a máquina a efetivamente trabalhar por nós. Se eu não tiver dados para ensinar a máquina, se eu não tiver uma coleta de dados para que ela entenda o que está acontecendo e qual é o meu problema a ser resolvido, não dá para ter inteligência artificial, não dá para ter aprendizado de máquina. Então, eu preciso coletar dados, eu preciso colocar esses dados dentro do computador, dentro do meu software, dentro do meu aplicativo, dentro do meu robô, ensinar a máquina a trabalhar com esses dados para que eu possa, então, ter um sistema de inteligência artificial desenvolvido. E por que isso é importante hoje? Porque hoje nós geramos dados a todo momento. A cada segundo, a cada minuto, neste momento especificamente, eu estou gerando um dado aqui com vocês. Vocês, se estiverem mexendo nos seus celulares, nos seus computadores, vocês também estão gerando dados. Quando vocês entram nas mídias sociais, vocês geram dados. Dados que nós chamamos de não estruturados.
quando vocês preenchem um formulário ou quando vocês entram num prontuário eletrônico, no caso da medicina, vocês estão gerando dados. Então, isso aqui é a expectativa de geração de dados em 2020. 40 trilhões de gigabytes em dados. E vocês podem observar aqui a curva, como a curva subiu desde 2009 até 2020, quer dizer, em pouco mais de 11 anos, em 11 anos mais ou menos, nós tivemos uma elevação, uma criação, numa quantidade gigantesca de dados. Saímos de menos de 10 mil exabytes para mais de 40 mil exabytes, o que significa 40 trilhões de gigabytes. Além disso, isso aqui mostra para vocês como é o uso da internet no mundo inteiro. Então, na América do Norte, 95% das pessoas utilizam a internet. Aqui na América do Sul, 73%. E se nós formos observar no mundo inteiro, o mínimo que se utiliza é de 32% e 12% em algumas regiões da África, mas a maioria do planeta, a maior parte do planeta, ela utiliza mais de 50% das pessoas utilizam a internet. E isso faz com que se gere dado o tempo todo, como eu já falei anteriormente. Então vejam vocês, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Desses 8 bilhões, 5 bilhões utilizam smartphones, utilizam telefones celulares. 4 bilhões e 400 são usuários da internet. 3 bilhões e 200 são usuários de mídia social. Então, vejam vocês a quantidade de pessoas que está utilizando mídia social e que está conectada com a internet. Esse é a situação atual, é a importância de nós falarmos, então, hoje sobre dados e inteligência artificial. Em termos da medicina especificamente, nós temos os prontuários eletrônicos. Então, quase todos os grandes hospitais hoje do país, eles utilizam prontuários eletrônicos, onde eu faço o registro do atendimento do meu paciente, o registro de tudo que eu faço com ele, o registro dos exames deles, através de um prontuário eletrônico. Cada vez melhores esses prontuários eletrônicos. Nós temos uma discussão muito grande de criar prontuários eletrônicos que sejam user-friendly, quer dizer, prontuários que os médicos consigam usar com facilidade, que os enfermeiros consigam usar com facilidade. Mas, de qualquer maneira, eles são hoje muito comuns e nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é obrigatório o uso do prontuário eletrônico. Aqui ainda não é, mas estamos migrando para isso. Nós temos os wearables. Wearables são os nossos celulares, os nossos relógios, smartwatches que nós temos, os dispositivos que nós utilizamos e que nós estamos indiretamente criando dados quando ele mede minha frequência cardíaca, quando ele mede o meu VO2, quer dizer, a quantidade de oxigênio que eu consumo durante o exercício, quando ele mede uma série de dados meus, né, durante as minhas atividades do dia a dia. Acabei agora de subir aqui um lance de escadas, o meu smartwatch me disse que eu completei a quantidade de passos mínimos que eu deveria completar por dia em termos de atividade física. Então, esses dados também vão chegar a ficar disponíveis. Esses dados disponíveis também podem ser utilizados e trabalhados. E é por isso que se fala hoje em Big Data. Big Data é um volume grande de dados que têm que ser trabalhados. É importante discutir em termos de Big Data, que o Big Data quer dizer não só volume, mas dados que chegam com velocidade suficiente para que eu possa analisá-los, dados que têm uma veracidade que eu possa confiar, dados que têm um valor também que seja interessante para mim. Existem dados que talvez não sejam tão interessantes, outros dados que vão ser mais interessantes para aquela situação. Então, nós falamos aqui de Big Data. Big Data é importantíssimo em termos da área de saúde. E houve uma mudança de conceito. Se nós tivermos aquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês, em que eu tentava mimetizar o raciocínio médico, hoje eu não estou pensando em mimetizar o raciocínio médico e substituir o médico. Eu estou pensando em criar uma ferramenta de apoio ao profissional de saúde, de apoio ao médico. Então, muito mais do que substituir, houve uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma. Nós fomos agora para o apoio ao profissional muito mais do que a substituição do profissional. Então, aquele medo
de que você vai ser substituído por uma máquina e perder o seu emprego, não é bem assim. Talvez você perca o seu emprego se você não conseguir ou não souber interagir com a máquina para ela lhe ajudar na sua tarefa no dia a dia. O grande medo que se tem é a questão da substituição. E como eu disse anteriormente, a substituição não parece ser o caminho parece ser o apoio. Né? Esse aqui, para quem não sabe, para quem é mais jovem, para quem não lembra, essa aqui é o Deep Blue. O Deep Blue foi o primeiro software de computador a conseguir ganhar de um mestre em xadrez, que era o Garry Kasparov, que na época era o maior enxadrista do mundo. E ele conseguiu pela primeira vez em 1997 a ganhar do enxadrista humano. Até então, os computadores perdiam no enxadrista. Então, ele recebeu tantas informações com relação a jogadas de xadrez, a táticas, estratégias do xadrez, que ele conseguiu finalmente vencer o ser humano. E hoje, computadores cada vez mais simples conseguem também a mesma façanha que o Deep Blue conseguiu há quase 20 anos atrás. E olha bem, como eu falei, 20 anos atrás. Então, hoje, o conceito é muito mais da criação de sistemas de suporte à decisão médica, muito mais do que sistemas que vão substituir o médico. Então, eu tenho sistemas que vão procurar me mostrar as medicações que o paciente usa, informações específicas do paciente, informações sobre drogas, com link em bases de conhecimento, em diretrizes que nós utilizamos para tratamento médico. Tudo isso chega na forma de algoritmo para eu ajudar o médico na decisão. Eu posso fazer como eu diria, uma pré-decisão que o médico depois analisa se ele vai querer seguir ou não, e ele consegue interagir melhor. Todo o conhecimento acumulado estaria nessa ferramenta. Todo o conhecimento que existe naquela área, naquela doença em medicina. Talvez uma das questões mais importantes é se falar do Watson Oncology. O Watson Oncology é um projeto realizado em conjunto com o Memorial Sloan Kettering, que é um dos maiores hospitais de câncer dos Estados Unidos, em que eles procuram pegar as informações das bases de conhecimento, as informações dos profissionais do Memorial Sloan Kettering, informações todas que permitam com que o Watson, um dispositivo de inteligência artificial, de diagnóstico e conduta na área de oncologia. Nós estamos tendo algumas mudanças com relação ao Watson Oncology para ele poder efetivamente entrar na prática clínica, mas de qualquer maneira esse é um dos modelos que existem hoje pensando em inteligência artificial. Ele faz inclusive a aquisição de dados provenientes de notas não estruturadas. O que são notas não estruturadas? Notas não estruturadas são aquelas notas, aqueles apontamentos, aqueles dados colocados, não especificamente numa estrutura de pergunta. Exemplo, quando eu escrevo um texto na mídia social, isso é uma nota não estruturada, porque eu escrevi um texto em campo aberto. Então ele inclusive consegue buscar em textos em campos abertos informações importantes. Ele tem recurso de interpretação de linguagem natural. A linguagem natural é essa com a qual eu estou falando com vocês. Então ele consegue captar nessa minha linguagem natural dados que sejam importantes para eles. Ele tem dados de artigos, de diretrizes médicas, informações compiladas, tudo isso para criar um ambiente em que ele consiga lhe dar um auxílio ao diagnóstico, ele vai dar um diagnóstico, ele vai dar uma conduta para aquele caso, naquela situação específica. Esse é o Watson Oncology. Nós temos vários já sistemas de suporte à decisão clínica, talvez não tão evoluídos como o Watson, mas já bastante disponíveis, que podem ajudar você a tomar uma decisão aqui, ou podem lembrar você de algumas situações que aquele paciente tenha que justifique essa ou aquela conduta. Então, esses aqui são os 5 melhores sistemas de suporte à decisão clínica. Do lado esquerdo, nós temos os sistemas que são colocados no atendimento do paciente dentro do hospital, hospitalar, e o outro ambulatorial. São 5 sistemas. Eu ressalto aqui a questão do Cerner. O Cerner é um sistema americano. Já existe um hospital em São Paulo que utiliza um prontuário eletrônico da Cerner e que esse prontuário tem a possibilidade de ter sistema de suporte à decisão clínica incorporado. Então, o que vai acontecer é que eu vou lá, prescrevo meu paciente, etc. Vou avaliar meu paciente com exame físico
e frente àqueles dados que eu coloquei, eu posso pedir o suporte à decisão clínica dentro desses prontuários eletrônicos ou desses sistemas que estão aqui descritos, e com isso ele vai me ajudar no diagnóstico e eventualmente na conduta. Então, aqui nós temos que ter mais ou menos o raciocínio do Waze. Hoje, nós pegamos o carro e muitas vezes eu coloco o Waze para me dizer qual que é o caminho mais rápido para eu chegar no lugar A, B ou C. A mesma coisa é a função desse sistema de suporte de decisão clínica. A discussão que nós temos é que se na hora que nós passarem a ser mais utilizados, se nós não vamos criar uma dependência a esses sistemas de suporte de decisão clínica, da mesma maneira hoje que muitas vezes nós somos dependentes do Waze. Então, em vez de eu pensar como é que eu vou fazer o caminho, eu vou lá, coloco no Waze mais rápido, ele me diz como vai fazer o caminho, mas ele pode me dar um caminho quebrando por inúmeras ruas, em vez de ser um caminho mais reto, um caminho que seja mais difícil de cumprir. A mesma coisa pode acontecer com o sistema de suporte à decisão clínica. Então, então, assim, é óbvio que se eu tiver um taxista que vai usar o Waze, ele conhece o caminho, ele pode usar o melhor do Waze para poder conseguir chegar no caminho. Ele pode alterar a rota do Waze para fazer um caminho melhor, enquanto que o Waze vai lhe dar um caminho estanque baseado nas informações que ele recebeu. De novo, o Waze, ele te dá a informação por quê? Porque você recebeu a informação, porque alguém passou por aquele lugar, falou que tinha trânsito, ele mapeou o GPS porque tinha trânsito naquele lugar, ele tem a informação de que o trânsito está ali naquele lugar, ele te joga para uma outra rua. Então veja, é importante se dar aquisição de dados para que a inteligência artificial, um modelo do Waze, funcione. Quais são as áreas da medicina que vão ter maior impacto inicialmente com relação à inteligência artificial? Duas, principalmente: a radiologia e a anatomia patológica, a avaliação de biópsias e de peças cirúrgicas retiradas dos pacientes. Então, por que essas duas áreas? Quer dizer, radiologia, diagnóstico por imagem, tomografia, ressonância, ultrassom, etc. A anatomia patológica, análise de biópsias, por exemplo, porque elas lidam com padrões. Radiologia e patologia lida com padrão. Então eu tenho o padrão do tumor renal, do tumor de rim. Eu tenho um padrão para a presença de uma alteração X no raio-X. Eu tenho um padrão X que me permite fazer o diagnóstico de um câncer de mama. Então, elas lidam com padrões. E como elas lidam com padrões, eu posso criar algoritmos baseados nesses padrões. E isso se chama Machine Learning, aprendizado de máquina. Basicamente, nós temos dois grandes grupos no aprendizado de máquina. Um, que é o aprendizado supervisionado, que são os modelos supervisionados, em que eu coloco o dado e eu sei o que aquele dado vai gerar no final das contas. Então eu também coloco a resposta àquele dado. E assim eu ensino a máquina a raciocinar, a aprender em cima disso. Então é porque ela sabe o começo e ela sabe o fim. E eu que coloquei os dados lá para ela aprender, ela sabe o começo. Eu coloco os dados do começo e os dados do fim. Cria-se uma fórmula matemática para ir de um lado até o outro. E é isso que no frigir dos ovos é o machine learning, é o aprendizado de máquina. Tem dois grandes modelos no aprendizado supervisionado, que é a classificação, quer dizer, eu posso classificar spam ou não spam, né, por exemplo, e a regressão linear, que é eu poder chegar frente a um e-mail, por exemplo, e através de uma regressão linear, reconhecendo os parâmetros que eu coloquei como parâmetro que é spam e o que não é spam, ela chega à decisão do que é spam e o que não é spam. E o não supervisionado é o maior desafio, que ele funciona em agrupar os dados ou as informações de modo a mostrar padrões diferentes, e esses agrupamentos seriam feitos pela máquina, porque eu não sei o resultado final das coisas. Então, na verdade, ela vai me dar o resultado final das coisas e eu vou ter que analisar em cima disso depois. Né? Então, isso é algo um pouco mais sofisticado, porque ela não lida com parâmetros que já foram definidos. Ela vai ter que ela vai ter que criar os parâmetros para dividir e para fazer análise em cima disso, e para dar o resultado, e para dar o diagnóstico, e para dar eventualmente a conduta em cima de algo que não exista dado, não existe um parâmetro
uma definição exata sobre aquilo. Então, tudo que nós estamos falando é algo do futuro, é algo que já está presente, é algo que vai crescer, que vai aparecer? Não, na verdade, isso já está em curso. O Medicare, que é o sistema de saúde público americano, definiu que ele só vai pagar exames complexos de imagem, tomografia, ressonância, cintilografia e PET-CT, se você tiver a validação por um sistema de apoio à decisão clínica. Ou seja, eu tenho a ideia de que para aquele paciente eu preciso de uma tomografia de crânio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dados daquele paciente, um sistema de apoio à decisão clínica. Esses dados dos pacientes, eles vão ser compilados e avaliados e a máquina vai dizer, faça uma tomografia de crânio. Então, ela está validando um pouco a minha decisão. Vejam vocês que aqui parece que o suporte de decisão clínica foi invertido. Eu não peço a avaliação dela para eu poder me ajudar no diagnóstico. Na verdade, eu faço o diagnóstico e ela tem que suportar, ela tem que validar o que eu fiz. Né? E isso está dentro de uma política chamada PAMA Requirements, requisitos PAMA, que é uma política do Medicare para redução de custos e para fazer utilização de práticas adequadas dentro do sistema público de saúde americano, do sistema de seguro público americano. E isso houve um grande envolvimento do Colégio Americano de Radiologia no desenvolvimento desse sistema de suporte clínica para diagnóstico e imagem, né? Mostrando uma cooperação grande entre o médico e quem está desenvolvendo a inteligência artificial, que é o modelo que nós temos que seguir, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles reconheceram que isso era interessante, porque se estava pedindo exames demais e desnecessários nos Estados Unidos, e isso tinha como contrapartida uma redução dos honorários médicos e uma exposição dos pacientes a exames necessários. Então, eles assinaram embaixo dessa medida e atuaram em conjuntamente, e ela está já em curso até dezembro de 2018, ela é voluntária, a partir de janeiro de 2019 passa a ser obrigatória. Janeiro de 2019 agora passou a ser obrigatória, desculpe, agora janeiro de 2019 passou a ser obrigatória, ela entrou em vigência em 2018 de maneira voluntária. Então, aqui, na época do seu lançamento, era um folder que era entregue, que era mostrado o que o PAMA vai afetar a sua maneira na hora que você vai pedir os exames. Então, ele mostra que você vai ter que consultar o sistema de decisão clínica, o sistema de apoio à decisão médica, para que você possa efetivamente comprovar que aquele exame era necessário e, com isso, receber o pagamento por aquele exame ter sido realizado. Existe alguma coisa além disso? Existem algumas coisas mais novas? Existe alguma coisa no Brasil? E aqui eu vou chamar um pouquinho a questão do RoboLaura. RoboLaura é um dispositivo que foi criado, um software, um aplicativo utilizado para fazer detecção precoce de septicemia em UTIs neonatais, UTIs de recém-nascidos. Então, nós sabemos que existem alguns sinais, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, alteração da temperatura, alteração da frequência respiratória, que estão mais ligados à septicemia. Então, esse sistema, o RoboLaura, o que ele faz, na verdade, é avisar o profissional que aquilo está ocorrendo e que está compatível com a septicemia, é um alerta de possível septicemia. Né? Ele foi criado numa situação ruim. O desenvolvedor, o Jackson Fresato, foi quando a filha recém-nascida dele estava na UTI e ela nasceu prematura e ela faleceu de septicemia. O nome dela seria Laura e é por isso que ele criou esse dispositivo para avisar. E hoje nós temos em alguns lugares já com esse dispositivo, com esse aplicativo em prática. Lá no AC Camargo Cancer Center, nós estamos testando esse sistema no monitoramento de pacientes que estejam no andar, não na UTI, e que tenham parâmetros que possam ser de septicemia para que nós possamos tomar as condutas mais rapidamente.
Nós tivemos que fazer algumas adaptações com relação ao funcionamento dele para que ele pudesse ser utilizado na enfermaria e não na UTI, né? Mas é um modelo que está se colocando hoje em uso no hospital, deve estar já mais abrangente dentro do hospital, fora das áreas piloto, em breve. E lá também nós estamos desenvolvendo outros aplicativos, outros sistemas que tenham incorporação de inteligência artificial na comunicação com o paciente, programas pilotos, programas que não vão deixar, por enquanto, tomar decisão pelo médico, mas programas que nós estamos testando se ele tem ou não fiabilidade dentro da medicina. Então, finalmente, eu queria agradecer esse espaço que eu recebi de vocês. Eu espero ter esclarecido, ou pelo menos ter discutido aspectos importantes da relação da inteligência artificial. Agradeço mais uma vez o convite e me desculpo mais uma vez por não estar aí presente fisicamente. Muito obrigado.